Fala jovem, beleza? Vamos resolver mais uma questão envolvendo números quânticos e uma questão que envolve um gráfico da distribuição eletrônica em relação ao subnível de energia. Ficou bem interessante a forma, tá? Assinale a alternativa que corresponde ao conjunto dos números quânticos do elétron de diferenciação desse átomo e o seu número atômico. E olha que legal. Observação: considerar a setinha para baixo como sendo menos meio para o número quântico spin, que eu falei até em uma outra questão que a gente já resolveu, que é importante a questão falar para você. Caso ela não fale, ela tem que ser resolvida sem essa informação. Foi o caso de uma outra questão que a gente já fez desse simulado. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Presta atenção que interessante. Você precisa prestar atenção aqui, e que é essencial para a gente entender a questão, é que o elétron de diferenciação aqui falado, ó, o que ele é, Jonatas? O elétron de diferenciação nada mais é do que o último elétron distribuído pela distribuição eletrônica. Se você notar aqui, ó, é o mesmo que ele ter feito 1s2, 2s2, 2p6, completou o p6, 3s2, 3p6, 4s2, seguindo o diagrama, o 4s vem antes do 3d, né? O 3d é mais energético que o 4s. E aqui seria o meu subnível mais energético. E aí, lembrando a regra de Rand, como é que a gente faz? Primeiro, todos os orbitais de um subnível têm que ser preenchidos com um único elétron para que o segundo elétron seja preenchido. Então, galera, se eu já cheguei ao ponto de estar preenchendo o segundo elétron desse orbital, é porque ele já preencheu todas as caixinhas com pelo menos um. Então, preenchi todo mundo é como se eu tivesse feito assim, ó. Você estava lá, né? Subnível D com seus 5 orbitais, né? A gente sabe que ele tem 5 orbitais, por quê mesmo? Porque cabem 10 elétrons. E aí ele foi lá, primeiro elétron, 2, 3, 4, 5. Se ele continua a preencher, vai lá, 6, 7 e o que? 8. Isso quer dizer o que pra gente, pessoal? Que a distribuição eletrônica dele terminou em 3d8. É isso que está dizendo. E o elétron de diferenciação é esse, o segundo elétron que está aqui, ó, nesse orbital. E esse orbital tem número quântico magnético ou terciário zero, que é o orbital central, lembra disso? Então já sei, olha aí, ó, um dos números quânticos de cara eu já sei. É o número quântico terciário, que é zero, pois esse último elétron distribuído, que a gente também pode chamar de elétron de diferenciação, ele está no orbital central do subnível D. Qual que é o orbital central, pessoal? Ele tem número quântico terciário zero. Se está no terceiro nível, o número quântico principal é quanto? 3. Se está no subnível D, o número quântico secundário seria 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D. E por fim, o número quântico spin, né, que é o nosso último número quântico, pessoal, ele deveria ser o quê? Ele mandou considerar o elétron para baixo menos meio, percebe? Então o que ele dizer para você? Menos meio é esse elétron. Por que, Jonas? Porque ele é o segundo elétron distribuído e ele é o elétron para baixo. Então o número quântico quaternário seria menos meio porque o último elétron está para baixo. Ele convencionou assim na própria questão. Com isso, pessoal, o que a gente já sabe de cara? A gente já sabe de cara que a questão tem que ser número quântico terciário zero. Então ou era a letra B ou era a letra E. Perfeito? Porém, a letra B diz que o número quântico principal é 1. Acabou a questão. Só pode ser a letra E. E se fizéssemos a distribuição eletrônica, a gente ia ver exatamente que quem termina em 3d8 tem 28 prótons. Se você fizer a distribuição eletrônica, bate direitinho com a letra E. Questãozinha bem bacana porque usou esse termo elétron de diferenciação. Fique esperto.